Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco Falando. É muito bom estar aqui contigo e hoje a gente vai estudar um conteúdo de história, na realidade um livro, uma obra, que é um dos maiores historiadores do século XX, exatamente. Segura aí, já ouviu falar desse nome, Eric Hobsbawm? Tem vários livros, várias obras e uma das obras dele é A Era dos Extremos. É dela que eu quero falar hoje porque ela é uma mão na luva, ela é uma ótima para você falar sobre tecnologia, para você falar sobre segurança, para você falar sobre minoria social ou até então educação. Gostou da sugestão? Então já sabe, né? Aula é aula, pega lá aquele papel e caneta, cola o olho aqui, vai dando pause a cada mensagem que você perceber que eu enfatizo mais, que eu dou mais importância para aquilo, porque são os temas centrais da nossa aula e eu garanto que até o final da aula você tá por dentro desse assunto. Vem comigo? Bom, para você entender um pouco da obra, vamos, né, da criatura, digamos assim, vamos entender um pouco do escritor ou do criador, digamos assim. Eric John Ernest Hobsbawm, ele era britânico, ele nasceu na Inglaterra e digamos que ele bebeu bastante da fonte de Karl Marx, tá? Então você vai perceber que durante a obra dele, ele tende a ter uma crítica velada ali com o capitalismo ou então a pegar, digamos, essas consequências pejorativas, essas questões negativas do capitalismo e colocar elas à forra, colocar elas na mesa e falar, olha, temos isso, isso e isso que não foi bom segundo o capitalismo. Tudo bem? Então, para você entender que, assim, ao longo da obra, ele vai criticando alguns pontos dentro, digamos, desse resumão que ele fez do século XX, tá? Só para a gente entender por que o nome do livro é A Era dos Extremos. Pessoal, ele pega ali o século XX, que segundo ele começou em 1914 e 1991. Olha só, quando eu falo isso, ele está falando mais ou menos assim: escuta, eu não estou olhando para a história só do ponto de vista numérico. Ah, começou em 1901 e foi até 1999. Não, eu não vou olhar desse ponto. Eu vou olhar sobre os desenlaces dos fatos históricos. Quais suas causas, quais suas consequências, quais são esses fatos históricos mais importantes ao longo do século XX e como que eles influenciaram o fechamento deste século que começou diante de um cenário e terminou diante de outro cenário totalmente diferente. É mais ou menos isso que ele fala, tá bom? Então por isso que ele coloca um início e fim que não é necessariamente de forma numérica simplória, como a gente vê a questão dos séculos. Pessoal, ele já começa aí dividindo esse livro dele em 3 partes, e essas partes são de acordo com acontecimentos históricos e esses fatos temporais ao longo do tempo, tá? Ele vai chamar ali a primeira parte de A Era da Catástrofe, é legal você tomar nota. A segunda parte de A Era de Ouro, isso aí. E a terceira parte de A Era do Desmoronamento. Bom, entendemos aí que primeiro são separadas em 3 partes, que ele vai colocar um começo e fim de acordo com os acontecimentos históricos, não é necessariamente só pelo ano, e que ele também vai pegar, digamos, o desenrolar desses fatos históricos. Vamos entender que o Eric ele é um historiador, então o importante para ele é analisar essa história aí de um ponto de vista geral, tá? Tanto que, olha, ele vai falar sobre a questão política, de domínio político, ora ele vai falar sobre a questão econômica, ora ele vai falar sobre a questão cultural, então digamos que ele faz um apanhado, e por isso que ele é um dos historiadores, digamos aí, mais bem vistos, que o pessoal curte bastante em relação ao século XX, porque ele tem um olhar generalizado, ok? Ele consegue olhar a situação por cima e avaliar, ele não fica tão fechadinho, digamos, numa bolha, num ponto de vista, ou num fato, ou digamos, num continente do mundo, ele consegue olhar a situação como um todo. Bom, clareado isso, para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente está alinhado nesse ponto, agora vamos para a nossa aula. O que ele chama de a Era da Catástrofe? Pessoal, ele vai falar ali que foi o período de 1914 a 1945, que foi o período das duas grandes guerras mundiais, que inclusive, olha só outro ponto importante para você tomar nota aí, que é uma análise que ele faz que até faz sentido. Ele fala que não existiram duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele fala que existiu só uma. Na realidade, essa guerra ela foi uma só,
que teve um breve, digamos, um breve período ali parado, um breve período suspenso, e que ela foi uma única grande guerra, porque como finalizou a Primeira Guerra Mundial, digamos, as consequências da Primeira Guerra Mundial, e a maior consequência, aquela que impactou a Alemanha, eu já chego lá, foi justamente a causa da Segunda Guerra Mundial. Então ele fala, escuta, olha para a história e veja, se os fatos se conectam bem, se basicamente é um fato só, é uma causa e consequência a mesma, então foi uma grande guerra. E por que ele chama de Era da Catástrofe? Porque, obviamente, pessoal, sempre quando você tem uma guerra, não é interessante para os países, não é interessante para a economia, não é interessante para a cultura, não é interessante para a educação. Por quê? Quando você tem uma grande guerra, você tem principalmente os cofres públicos indo afora, se esvaziando, porque você precisa de gente, você precisa de exército, você precisa de armamento, você precisa de estrutura, colocar essas pessoas bem distribuídas, você vai precisar de gerenciamento, cara, você precisa de muito dinheiro. Então, normalmente numa guerra, os cofres se esvaziam, essa nação ela fica destruída, fora o pós-guerra. Fora a questão do contingente de soldados que morre, que não volta para casa. Fora a questão das cidades, né, que ficam destruídas. Fora a questão do impacto na vida do civil, porque quem falece ou quem se prejudica não é só o soldado, não é só o militar que vai para a guerra, o civil também é impactado por isso. Toda vez que você entra para estudar um período de grande guerra ou até um conflito ali direto, mais simples, você percebe que há algum impacto à sociedade civil. O que é civil? Aquela que não tem contato direto com a guerra, ela não está guerreando, ela não é um soldado, ela não é um sargento, ela não é um general, ela não é um político, ela não está gerenciando aquele período de guerra, mas ela é impactada porque, sei lá, o local que foi atingido por algum armamento bélico, uma bomba, um bombardeio. Que coisa horrorosa! Ele foi justamente numa cidade ali que era muito importante economicamente para aquele país. Então a cidade civil, ela também é muito impactada. E por que ele trata, né, como uma grande guerra, a primeira e a segunda, a junção dessas duas? Ele fala que, olha, uma das grandes consequências da Primeira Guerra Mundial, que foi quando se assinaram o Tratado de Versalhes, anota isso daí, que foi, digamos, um acordo ali, um documento que falou assim, olha, Alemanha, agora a gente está colocando fim nisso daí. Por que para a Alemanha? Porque ela era um dos países mais fortes ali de oposição na Primeira Guerra Mundial, show? E que, digamos, a Alemanha, ela estava querendo uma expansão territorial. E quando se colocou o fim da Primeira Guerra Mundial, precisou se assinar um documento e falar, Alemanha, dá uma segurada, e a gente ainda vai colocar você como a responsável por esse conflito. Exatamente. Falou, olha, você vai ter que indenizar os outros países e ainda dar a sua cara a tapa, falar, eu fui a responsável por esse conflito, esse caos aí político desnecessário. Exatamente, imagine que foi isso que fizeram. Agora, você já pensou comigo? Se alguém te coloca ali na parede e falar que você é errado por uma situação que no seu ponto de vista não é, qual que é o sentimento que vai vir lá para a Alemanha? Um sentimento de revanche. Aí foi que aquele sentimento de cultura nazi-fascista, né, começou a se expandir territorialmente. Eles precisavam mostrar para o restante do mundo que eles sim tinham um domínio, que eles sim tinham a razão e que eles iriam continuar a sua expansão territorial. Nossa! Bom, assim finalizou a Primeira Guerra Mundial, assim começou-se uma nova revanche e o estopim da Segunda Guerra Mundial foi quando os alemães invadiram a Polônia. Sim, eles já estavam ali dominando alguns territórios, entende? Já estavam ali a sua marcha de soldados ao longo da sua fronteira territorial. E quando chegaram ali na Polônia, aí os países que, digamos, estavam assistindo todo aquele momento falou, não, agora chega. Agora a gente vai contra-atacá-los para dar uma segurada aí nesse avanço territorial e político principalmente, né? Porque digamos que nesse período terra é dinheiro, terra é poder, tudo bem? Bom, então é isso que o Eric Hobsbawm coloca. E por que ele chama, pessoal, de era da catástrofe, perdão? Ele fala, olha, esse sentimento de competitividade, de quem dominava mais ao longo do mundo, esse sentimento de destruição, eu preciso destruir o inimigo, é um extremo. Ou eu domino ou eu elimino ele. Santana, acabe com ela!
eu não consigo conviver em harmonia com esse meu competidor, com esse outro país que está competindo no mercado consumidor, competindo em relação à tecnologia, ou ao domínio político, ou então à expansão de novos mercados. Eu não tenho essa condição aí diplomática de conviver com ele de forma harmônica. Eu preciso ou eliminá-lo ou dominá-lo. E é por isso que ele chama de a era dos extremos, porque foi marcado por esse sentimento competitivista, digamos, muito direto. Outra observação aqui também, tá? Ele faz uma crítica, ele fala, olha, se o capitalismo que cresceu ali principalmente, né, nos séculos 18, 19, veio à forra aí, veio, digamos, dominando o mundo inteiro, no século 20, inclusive depois da Guerra Fria, né, que foi uma questão muito de sistema econômico, capitalismo contra socialismo, principalmente, digamos que a espinha dorsal do conflito era essa, ele estava falando, mas não era o capitalismo que era tão bom assim, por que agora esses países capitalistas estão se engalfinhando entre si? Pessoal, faz todo sentido. Ele falou, por que eles não conseguem cooperar entre si para que cresçam economicamente? Por que eles precisam se engalfinhar e um matar o outro exatamente desse jeito? E olha só outra observação que ele vem fazendo, viu? Ele fala, olha, a primeira guerra começou com a Europa tendo um domínio financeiro, sendo independente financeiramente, e estando ali, digamos, tete a tete com os Estados Unidos. Só que esse grande período, né, quando a Segunda Guerra Mundial finalizou, ele falou, escuta, o mundo ganhou uma outra vertente, ganhou uma outra cara. Os Estados Unidos, que veio com o Plano Marshall, o que é o Plano Marshall, pessoal? Imagina que a Europa está destruída, destruidaça economicamente, as cidades, sem emprego, economia lá quebrada, porque lembra que uma guerra devasta tudo? Tava ruim, agora parece que piorou. E aí os Estados Unidos chegou e falou assim, a guerra foi na Europa, né? Estados Unidos estava de boa, entende? Chegou e falou assim, escuta, eu empresto dinheiro para vocês. Eu saí aqui na guerra como o vencido, como o melhor em situação de vantagem, e eu ainda vou empresto dinheiro para vocês. Ou seja, ele se tornou um dos grandes credores, pessoal. E quem empresta dinheiro cobra juros, tem poder de cobrança, tem poder de domínio, ou seja, nessa segunda metade aqui do século XX, ele falou, Eric Hobsbawm, que a cara do mundo já estava mudando. Aquele domínio que a Europa tinha passou para a mão dos Estados Unidos. Você é o bichão mesmo, hein? E aí entra a Era do Ouro, que foi de 1946 até 1970. Ele falou, ó, aí Estados Unidos virou um império mundial, outros que foi um período também que não teve grandes guerras. Ele falou, aí os demais países foram numa corrida emergente, aqueles países que precisavam crescer e que se aproveitaram que os Estados Unidos agora não eram um país credor, era um mercado consumidor muito aquecido. Era, digamos, o que estava ali buscando relações diplomáticas ao longo do mundo. Todos esses países, digamos que nessa corrida do ouro, nessa corrida de ser o mais rico, todos eles aproveitaram esse momento para, digamos, melhorar e se desenvolver tecnologicamente. Ele fala, por isso que ele fala que era do ouro, tá? Porque ele olha o mundo como um todo. Ele analisa isso de forma generalista. Mas ele vem com uma crítica por essa questão da Era do Ouro, tá? Ele fala que aqui, digamos que foi uma subida financeira de vários países, mas digamos que foi um decréscimo mundial a um esvaziamento de valor. Ele falou que a questão humanística, que ela ficou em segundo ponto, em segundo olhar, em segundo plano. Em primeiro ponto ficava a questão competitiva, ficava a questão muito mecânica, muito racional. Ele fala muito que o capitalismo, ele traz essa questão muito direta, muito do conflito, do contato, da competitividade, tá? Lembra que a gente já falou isso alguns minutinhos atrás. E por último, para finalizar, ele vem falando da Era do Desmoronamento. O que foi a Era do Desmoronamento? Digamos que ele olhou e falou assim, nossa, o capitalismo, ele traz bastante coisa boa, né? Ele trouxe aí um avanço tecnológico e financeiro para os países que não dá para contestar, isso daí não dá para negar, é muito claro e visível, mas eu preciso falar agora aqui da desigualdade mundial que cresceu. Eu preciso falar do nível de desemprego que cresceu principalmente nos países que, digamos, teve essa corrida capitalista. Eu também preciso falar que dentro desse primeiro, segundo e terceiro mundo teve uma separação muito grande. Você tinha uma parcela pequena, mínima, imagine, a gente tem mais de 100 países no mundo, né? Você tem uma parcela mínima de países que são considerados primeiro mundo, aí você tem uma parcela mediana de segundo mundo, você tem uma outra bagatela de terceiro. O que ele falou? Olha,
para que o capitalismo se sustente, precisa de muito uma disfunção política e econômica. Precisa que você tenha poucos no topo dessa pirâmide e vários na base dessa pirâmide sendo dominados. Ou seja, o pessoal vem falando, ó, tá aí agora um problema, o capitalismo vai se desmoronar, o capitalismo vai cair, o capitalismo vai mostrar para o mundo, digamos, todos os seus problemas, todas as suas mazelas. Ele vai mostrar para o mundo um colapso de valores. Tome nota disso. Um colapso de valores, porque digamos que essa questão da sociedade, das classes sociais, elas vão ficar muito apinhadas e elas vão ficar muito distantes. A base da pirâmide, cada vez mais ela vai se distanciando do topo da pirâmide. E para ele isso daí é inegavelmente ruim. Outra questão também que ele fala dessa época dessa era do desmoronamento, só que agora, digamos que é com um olhar mais analítico, mais reflexivo, mais racional. E olha como ponto bom desse momento, ele fala, olha, o que eu não posso negar é que essa questão da internet, da globalização, ela veio, digamos, diminuindo distâncias. Ele até fez um estudo, né? Tem um estudo que fala que antes da globalização, você tinha ali uma questão geográfica muito limitada. Olha só, normalmente as vidas das pessoas, das empresas, da pessoa jurídica, da pessoa privada, ela estava ali em torno de 15 mil metros quadrados. Sim, sabe, o seu trabalho, o seu passeio, a sua vida social, estava ali em torno de 15 mil metros quadrados. Que agora, com o advento da globalização da internet, isso é sem limite. Isso é infinito. Não tem agora mais uma limitação geográfica. Ele veio pontuando que isso é muito bom. E agora que a gente fez aí um apanhado sobre essa obra dele, para você entender o que ele fala sobre isso, ele vem analisando esses fatos, a gente se pergunta, tá bom, eu já entendi um pouco disso, mas o que isso pode ajudar na minha redação? Pessoal, você pode ir pela questão da tecnologia. Perceba que tudo que é tecnologia não é necessariamente o que é tech, o que é digital. Não, tecnologia é quando você mostra uma forma melhor de fazer e que ela produz mais, ela produz bem. Ela, digamos, traz um benefício econômico. Isso necessariamente é tecnologia, tá? É 10/10! Então ele olha esse momento tecnológico e capitalista aí que estava em ascensão e fala, olha, nem tudo foi flores, hein? Nem tudo foi bom para essa sociedade e nem todo mundo ganhou por isso. Algumas pessoas perderam e outras pessoas ganharam, principalmente quando ele fala aí do momento entre guerras, daí você pode entrar pela questão da segurança, pode falar numa redação que busca muito ali a questão da democracia, a questão do relacionamento diplomático entre governo e cidadão, entre países, né? Essas relações comerciais exteriores, você pode entrar nesse viés de fugir, de tentar um diálogo menos violento, de tentar um diálogo mais diplomático, porque ele fala que grandes guerras só trouxeram grandes prejuízos. E mudou muito, ele fala, esse cenário do comecinho do século XX, quando você tinha a Europa lá, digamos, no topo mundial, e no finalzinho do século XX, que agora você tinha Estados Unidos no topo mundial, tá? Outra questão também para você analisar sobre isso é a questão da educação. Ele falou que nem tudo que é desenvolvimento é necessariamente um progresso. Você precisa, digamos, levar esse desenvolvimento educacional para que ele seja mais humano, para que ele olhe mais para a sociedade, para que ele olhe mais para o desenvolvimento social. Afinal de contas, será que essa riqueza produzida em larga escala pelo capitalismo, será que ela foi, digamos, bem distribuída? É esse olhar que ele traz. E aí eu posso tanto falar da questão da educação, porque eu estou falando de informação, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de desenvolvimento tecnológico, mas eu também posso olhar para a questão das minorias sociais. É claro! Afinal de contas, ele falou que foi aqui que houve aí um disparate de distanciamento de quem está no topo de quem está da base. Então você percebeu que ele te dá, digamos, conteúdo, ele te dá repertório para você ir para a redação e falar, cara, eu pelo menos sei falar aqui por que grandes guerras são prejudiciais. Eu pelo menos sei falar aqui por que o capitalismo ele tem as suas mazelas, por que ele precisa ser visto tanto do ponto de vista benéfico quanto maléfico para a sociedade. Percebe que ele te dá um olhar mais amplo para você e para sua redação mais, digamos, seguro. É verdade. Bom, pessoal, Eric Robensbaum, e esse vídeo merece a sua inscrição no meu canal, não merece? Imagina de segunda a sexta-feira você inscrito aqui no meu canal, receber um vídeo assim, em alguns minutinhos, 15, 20 minutinhos, você ter aí uma aula na escola que duraria 50 minutos.
que duraria mais de uma aula, ou então que duraria páginas e páginas de você lendo, e você chega aqui de forma simples, objetiva e rápida, eu te dou aquela noção do conteúdo para você e para sua redação preparadíssimo, para você desenvolver lá 3, 4 linhas dentro de um parágrafo. Imagine. Então, inscreva-se no canal, passe esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. E claro, comenta aqui algum outro conteúdo que você gostaria que eu venha aqui com o maior prazer, com o maior capricho montar para você, tá bom? Muito obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação.